the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take. Eu joguei futebol, né? Joguei em ligas não tão fortes, como eu digo, mas era a minha vida, era o meu ganha-pão. Até deu uma volta, assim. Eu comecei muito novo no Brasil ainda, num projeto piloto até do Inter, na época, que era o Brasil de Farroupilha, com todos os júniors do Inter, né? O Casimiro era o treinador. Então, ali eu meio que fui preparado e fui para Portugal. Morei dentro do estádio do Benfica. Também, quem me ajudou nisso foi o antigo presidente do Inter, José Asmus. Tipo, eu ia começar, era aquele sonho da carreira de jogador e coisa, e não deu muito certo, claro, não tinha bola suficiente, digamos, e aí eu voltei para o Brasil, fui jogar uma segundona pelo Pinheiro de Taquari, e aí quando eu ia, digamos, largar o futebol, eu decidi que eu ia, antes disso, né, ir para a Alemanha. Eu quis ir para a Alemanha porque eu tinha um passaporte alemão. E aí lá as coisas viraram ao contrário de novo. Eu comecei a estudar alemão, comecei a fazer administração de empresa, só que eu jogava num timezinho da 4ª divisão. E comecei a jogar bem, digamos, né? Comecei a gostar daquilo. Nós treinávamos 4 vezes por semana, jogávamos no fim de semana, e aí eu recebi o convite para ir para o Arminia Bielefeld, que na época era um time da 2ª Bundesliga. Então, aí eu larguei de novo a faculdade, mas eu já tinha 25, 26 anos, e voltei para o mundo do futebol. Então, ali eu voltei a ser profissional, digamos. Claro que não cheguei a jogar na 2ª Bundesliga, né? Fiquei praticamente no banco todos os jogos e jogava no 2º time. Todo time na Europa tem um 2º time, né? Ele jogava daí nessa 4ª divisão, que era de onde eu tinha vindo. Então, ali eu jogava bem. A gente até subiu o time e com isso eu acabei trocando de time. Quando eu vi que eu não jogaria, o time que estava na 2ª subiu para a Bundesliga e o meu time que estava na 4ª, que era onde eu jogava mais, subiu para a 3ª. E com isso eu fiz toda a pré-temporada de uma Bundesliga, né? Fiz a pré-temporada na Áustria e com isso não vi que não ia dar. Eu digo, não estava jogando na 2ª, imagina na 1ª. Então eu decidi trocar de time. Fui para um time onde o treinador era o Bruno Labbadia, um cara muito, muito renomado na Alemanha, que tinha pego um time da 3ª no sul, perto de Frankfurt, que é o Darmstadt. Darmstadt 98, que hoje também chegou a ser Bundesliga e 2ª Liga. E dali recebi uma proposta para ir para o Chipre, onde eu tive daí 3 anos, digamos que esse foi o maior nível que eu joguei. Cheguei a jogar alguns jogos de qualificatória para a UEFA, porque eu joguei um ano muito bom no Olympiacos, junto com o Paulo Rink. Na época eu encontrei o Paulo Rink lá, ficamos bem amigos. E aí eu troquei depois de um primeiro bom ano e fui para o Apoel. O Apoel é o maior time do Chipre, né? E aí ali sim foi, digamos, o nível mais alto que eu joguei, mas eu já estava, né, final, já estava com 32 anos. Então, eu acho que quando tu tá jogando tu já cria um perfil, assim, né? O jogador em si. Hoje eu, treinador, vejo nos meus jogadores quem provavelmente pode vir a ser um treinador, né? Porque é uma característica. Ela é tanto de liderança, é de interesse no jogo, aquela coisa. Tem jogador que não te interessa por nada disso, que vai e joga, que é um talento natural e vai embora. Mas tem caras capitães. Por exemplo, eu fui capitão na Alemanha, eu fui capitão no Chipre. Então já tinha ali aquela coisa da liderança, mesmo em outras línguas, né? Tipo, chegando no clube, ou eu brinco sempre também com isso, eu era representante de turma, né? A gente fala na escola, todas as séries, desde a 3ª série até o 3º ano. Então, é uma característica que tu necessita, que é, né, liderança, saber lidar com as pessoas, essas coisas assim. Então, eu acho que é assim que foi se formando. Então, eu ainda tinha contrato no Chipre e um dia o meu empresário me ligou, né, a história que eu sempre conto, falando, mano, vamos largar, tem um cara assumindo um time lá nos Emirados Árabes, inclusive o Tite era o treinador antes dele, que era o Alain, e é um alemão. Eu tinha morado 7 anos na Alemanha, né? E ele precisa de um auxiliar, mano, porque a comissão tinha levado todo mundo, né? Tinha levado 7 treinadores, se não me engano. Os jogadores, o Pedrinho, que era do Vasco, né? Do Santos, estava lá. Depois chegou o Valdívia, chegou o Emerson Sheik. Então, o clube gostava muito de brasileiro também.
os massagistas, a comissão toda era brasileira do Tite ainda, porque somente o Tite e o auxiliar tinham sido mandados embora, tinha ficado preparador físico, ficado treinador de goleiro primeiro, depois o treinador de goleiro também foi. Então, com isso, o meu empresário foi aquela coisa, me ligou, mano, eu sei que tu quer, eu já tinha feito a primeira licença na Alemanha, ainda jogando. Ele falou, eu sei que tu quer muito ir para esse lado depois e essa porta não vai abrir de novo. O cara é uma barca que está sempre empregado, tu já vai para um lugar ganhando bem, vamos largar e vamos pegar isso aí. Eu falei, não, mas pô, eu gosto de jogar, aquela coisa. Eu tenho um contrato de 1 ano e meio ainda, tinha 32 anos, isso era dezembro de 2007. Eu falei, não, eles, mano, óbvio, eu sou teu empresário, e ele era o empresário do treinador também. Sou teu empresário, eu tenho que te falar a verdade. Tu não tá mais jogando nada. Ficar aí esse 1 ano e meio, ou não ficar, não dá em mais nada. Eu já tinha voltado do Apoel para o Olympiacos, porque não tinha jogado no Apoel, né? Aí ele falou, não dá. Daí eu falei, pô, meu, mas tu, há 1 mês atrás, tu veio aqui, olhou um jogo meu, falou que eu tava bem. Ele, mano, mas faz parte do empresário, né? Eu tinha que botar para cima para ver se dava alguma coisa ainda. A verdade é que tu tá mal. Vamos pegar isso aí, que não sei o que não vai abrir essa porta de novo. Aí, claro, eu era casado com uma alemã, tinha 2 filhos, né? E aí depois tive os filhos, né? Mas era casado praticamente, conversei com ela, o que tu acha? Ela, vamos encarar, não tem problema. Aí eu fiquei auxiliar, né? Entrei primeiro como auxiliar de um treinador, claro, com muita bagagem, para a Copa do Mundo, tudo. E fiquei auxiliar dele por 5 anos, 2 anos nos Emirados Árabes, aí fui 1 ano para o Azerbaijão com ele, aí fui 1 ano para a África do Sul com outro treinador alemão, e depois voltei com ele para a seleção da Tailândia. E aí que surgiu o começo da minha carreira, que ela começa na Tailândia, ou seja, eu como era auxiliar da seleção, conheci muito diretor, muito dirigente, muito presidente de clube, que nós íamos sempre visitar os clubes, olhar os jogos, para convocar para a seleção, né? Então, com isso, logo que, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, a gente não qualificou para a Copa do Mundo, nós estávamos jogando qualificatório para a Copa do Mundo. Aí a seleção, claro, decidiu trocar o treinador. E no mesmo momento, quase que junto já praticamente, eu recebi a proposta de um time da primeira divisão, que era um clube que eu tinha um contato muito bom, assim, de olhar jogos. Aí o cara me ofereceu como head coach mesmo, de ser o treinador principal. Aí eu falei com o alemão esse, que, claro, sou muito grato a ele por tudo. E ele disse, mano, tu que sabe, eu queria contar contigo, porque ele já era tipo aquele mais velhinho que deixava eu fazer as coisas, entendeu? Era aquele auxiliar mesmo, de campo mesmo. E ele estava achando isso o máximo, né? Ele só olhava e decidia, que é o mais difícil, que eu sempre falo, o mais difícil. Mas aí ele tinha alguém que fazia o trabalho. Mas ele entendeu, eu topei. E esse primeiro ano foi muito bom. Eu peguei um time que era um time pequeno, a gente terminou em 6º, foi a maior colocação da história do clube. Com isso eu recebi propostas dos clubes grandes da Tailândia. Daí primeiro fui para o Suphanburi. Não foi muito boa a experiência no Suphanburi, acabei meio que brigando com o presidente, que queria se meter em escalação, uma coisa que era nova para mim. Não sabia que podia ter nessa dimensão. Resolvi meio que bater de frente com ele, uma decisão errada. Ao mesmo tempo, não sei também se é errado ou certo, mas igual. Daí veio o Bangkok United, não fiquei também nem 1 mês desempregado praticamente. E aí eu assumi o Bangkok United também abaixo, na zona de rebaixamento, e acabei ficando por 5 anos e meio, Luca. Foi um trabalho assim muito bom, é um clube que eu devo tudo que eu tenho hoje para eles, porque me bancaram nos momentos difíceis, coisa que não acontece muito no futebol, e a gente foi crescendo juntos, digamos. O clube foi realmente investindo mais, contratando melhor, até chegar ao ponto da pressão ser enorme de tu ser obrigado a ganhar o campeonato. E aí, claro, essa pressão, no momento que eu dei o ano passado, quando eu tive 4 derrotas seguidas, aí acabou, né? Quando a pressão aumenta, o dinheiro aumenta. Então, foi tudo muito legal até ali. Hoje eu me lembro muito, várias vezes. Hoje postaram um vídeo ainda de um jogo, tipo 3 anos atrás, 4 anos atrás. Eu olho os jogos e penso, caramba, como a vida era legal, meu. Como era legal. Aquilo ali eu estava curtindo como se fosse minha casa, meu clube. Parecia que não ia acontecer nada nunca. Entendeu? Porque eu me dava muito bem com o presidente, com a general manager, por exemplo, e nós contratávamos juntos, nós brigava junto, nós crescia junto.
eu nunca tinha sentido a pressão de verdade, para ser sincero. Aí quando começou o investimento maior, daqui um pouco chegou, ó, mano, nós temos que ser campeão. Se não for campeão, eu vou ter que te mandar embora. Falei, mas como assim? Nós não era ninguém. Nós construímos tudo junto, CT junto, contratação de jogador, tudo. E ele falou, mano, não adianta, não vamos conseguir. Claro, o início dessa pandemia, nós arrancamos o campeonato com 5 vitórias em 5 jogos, líder, para tudo por 7 meses. Nós ficamos líder, né? Não tinha como perder. E quando volta da pandemia, Luca, eu perco 4 jogos seguidos. E aí eu vejo que não dá mais, eu sinto nos jogadores, nem posso dizer que eles me mandaram embora, eu mesmo que já no final do jogo, na conferência de imprensa, falei para eles, ó, 5 anos e meio deve ser também a hora de ir embora, não consigo mais, estou vendo os jogadores aí arrasados, daqui a pouco eles precisam de uma coisa diferente, já que a pressão é para ganhar mesmo, e valeu, obrigado por tudo, e era isso. Assim, eu acho que ele não estava certo, eu ainda acho que eu jogava alguma coisinha, mas a decisão, claro, essa transição ter sido tão rápida e ter me colocado num nível tão alto, como a gente diz assim, tipo de paraquedas, sem dúvida ela foi acertada, né? Porque além de eu ter aprendido muito com o treinador alemão, eu caí já num mundo, como eu falei, de alto nível, né? E às vezes quando essa transição de jogador para treinador, às vezes ela é mais difícil, se tu não tem uma bagagem grande, se tu não é sei lá, né, um Fernandão da vida, uns caras que sai, o Rogério Ceni, né, ex-jogadores de grande nível no Brasil, que tu sabe, ó, eles quando decidir ser treinador, eles só precisam fazer o curso e alguém vai dar o primeiro emprego para eles por quem eles são, né? E depois depende deles. Então eu não tinha nada disso, eu não tinha nada de Brasil, né? Eu tô há 23 anos fora do Brasil. Então a decisão foi certa, por quê? Porque me colocou em altíssimo nível do nada, como eu digo. E dali sim eu tive que começar a aprender, fui fazendo meus cursos, sempre gostei, né? Eu sei que tem sempre essa discussão do estudioso, não estudioso, é de cada um, não tem certo, não tem errado, mas eu sempre fui um cara que gostei dessa parte de estudo mesmo, sempre valorizei as licenças, sempre achei elas importantes, sempre achei, quando fiz elas, as 3 primeiras, principalmente eu fiz na Alemanha, sempre achei, ó, pô, que legal que eu tô aprendendo aqui, entendeu? Eu não estou aqui porque eu preciso, né? Às vezes a gente fala isso até numa faculdade normal. Então, eu sempre fui para esse lado do estudo, só que eu caí ali como auxiliar num nível bom de um treinador que tinha ido com Camarões para a Copa do Mundo, um cara que era conhecidíssimo na Alemanha, tinha revelado grandes jogadores na época, com Oliver Kahn, ele tinha o Karlsruhe na época e revelou vários jogadores que foram para o Bayern, que depois se tornaram jogadores de seleção. Então, ali, esses 5 anos, eu tive tempo para aprender, para estudar, para fazer minhas licenças, entendeu? Tudo deu muito certo. Então, a decisão, hoje, olhando para trás, ela foi, sem dúvida, uma decisão correta, né? Eu lembro muito disso, isso é muito, muito legal de lembrá-lo, porque, como eu digo, imagina, eu tinha jogado no domingo, um clássico, inclusive, no Chipre, era Olympiacos e Omônia, nunca vou me esquecer. E, tipo, na terça eu recebi a ligação do empresário dizendo que eu não jogava nada, que era para eu ir, que não sei o quê. Na quarta eu rescindi o contrato. Na quinta eu voei para os Emirados Árabes do Chipre e já recebi minha camisa, nunca vou esquecer, com MP, mano, Pelk na frente. Antes era meu número, né? E estava ali. E conheci o cara, o alemão, no hotel. Ele estava no mesmo hotel, porque estávamos esperando o Tite e toda a sua comissão sair das suas casas, que estavam nas casas ainda, resolvendo contrato. Isso era quase Natal. Eu me lembro, o Tite ainda fez um festão de Natal na casa dele. E era a casa que esse alemão entraria e eu entraria na casa do auxiliar. Então nós ficamos no hotel. Eu conheci o alemão no hotel, numa janta. Ele falou, vamos, é isso aí. Só que ele é um cara... Ele não era aqueles cara que... Ele me ajudou muito a não ter, tipo, medo de nada, porque ele era aquele cara mais tranquilo do mundo. Tipo, ele me olhou, e aí? Eu falei, e aí? O que tu precisa? Que eu relaxa. Vamos lá amanhã, vamos ver. Quero ver o que tu vai fazer, não sei o quê. Então, mas por muito tempo, digamos uns 6 meses ou até mais, eu ficava torcendo, Luca, para dar ímpar no número de jogador, porque sempre que dava ímpar, ele me colocava no treino. Juro, sempre. Eu torcia para os caras, tem que torcer um tornozelo, um troço, né? Ou o físio entrava, às vezes o cara se machucava no canto lá, o físio entrava correndo, eu digo, tá, tira logo. vai voltar.
E aí era dito e feito, o cara não voltava, o treinador, vai, mano. Coisa linda, né? E treinava, eu treinava junto com os caras, me lembro muito, fiquei muito amigo do Valdívia na época também, que foi antes ainda, foi logo no segundo ano que o Valdívia chegou e arrebentou, ele era um monstro, ele fazia todos os gols do nosso time, e eu me lembro de treinando com eles, brincando, e treinando, jogando o bobinho, então eu fiquei muito tempo ainda apegado a isso, até mais, vou dizer mais, ali muito forte, mas depois ainda, nos próximos anos também, sempre que dava eu jogava junto, até, sei lá, até o último ano de auxiliar, eu diria. Sim, sem dúvida, porque é muito aprendizado de campo, como eu falei, depende quem é o teu chefe, muitas vezes, mas nesse meu caso era um cara que com o tempo foi passando 1 ano, 2, 3, ele foi cada vez me dando mais responsabilidade e mais liberdade. Eu era um cara que gostava muito da parte do treino, de ver um treino funcionar, de ver que está funcionando aquele exercício daquele jeito, por causa do tamanho do campo agora, ou a quantidade de jogador, essas coisas que às vezes tu lê, mas tu só consegue fazer na prática, né? Tu pode ler 10 mil livros de exercício, eu tenho livro, como eu falei, às vezes eu compro um livro 365 exercícios de futebol, eu acabo usando 3 deles, 4, porque muitos deles nem funcionam do jeito que está no livro, entendeu? Ou não flui o exercício, né? Então, tu tem que ir adaptando essas coisas. Então, esse período foi muito bom para isso, porque imagina, um treinador-chefe não pode fazer isso. Eu estava aprendendo muita coisa comigo mesmo, nos meus estudos, na minha ideia, o exercício que eu gosto de ter, que eu quero guardar para mim, para o futuro. Então, eu fui me preparando para isso. E também, claro, todo o outro lado, que é o lado de ser o chefe ou não ser o chefe, né? O chefe é o que é pressionado mesmo, é o que é o chamado de burro, né? Tipo, em todos esses anos, 5 meses, eu posso fazer o que eu quiser, pode ter dado certo meu exercício, eu posso ter ajudado, não ter ajudado. Quando chega na hora do jogo, se nós ganharmos, o mérito é do treinador, e se nós perdemos, o burro é ele. Então, tu como auxiliar está totalmente fora disso. Né? E isso eu sabia que eu queria chegar nessa hora, eu queria ser chamado de burro. Mas tinha o seu tempo, né? Então, foi muito bom, acho que um período exato para mim, não queria passar muito mais disso, não queria trabalhar na base, sabe? Que muitas vezes tem esse lado, né? O auxiliar começa na base, ele vira auxiliar né? Acontece muito no Brasil, não era o meu foco, eu achava que queria já mesmo treinar no profissional mesmo, com um cara da minha idade, mais velho que eu, que seja, né? Nessa época, então, eu acho que considerando o time de tudo, foi muito bom. Por isso que eu digo que muda muito, né, do auxiliar para o treinador-chefe. Daí mudou totalmente a tua vida, porque daí, além de tu ter o teu grupo de jogadores, claro, a nível de elencos, eu não gosto de elencos de muitos jogadores, eu sempre acreditei que menos jogadores e um bom trabalho, que eu digo, claro, não tem como saber que tu vai evitar lesão e coisa, mas hoje em dia cada vez mais, né? Mas um bom trabalho porque tu mantém a competitividade, né? Eu não gosto de ter mais de 30 jogadores, nunca tive. Gosto de ter 26 jogadores, 25 jogadores, já contando os goleiros. Porque daí tu consegue manter com que, tipo, eu gosto de dobrar as posições, como eu digo, e ter mais um e um, digamos. Um para trás, um para o meio, um para frente, e deu. E são 25, né? 3 goleiros, 3 goleiros e 22 jogadores, porque 2, 3 tu tá sempre com alguma, não precisa ser uma lesão grave, mas 2, 3 estão sempre fora do treino por alguma coisa. Aí tu tem 20 para treinar, às vezes tu tem 18 para treinar, mas tu mantém a competitividade que é muito importante para gerir esse elenco, como eu digo, porque se é muita gente, imagina tu chegar para o 30º jogador. Tu jogou o teu time titular contra o reserva num treino tático, aí sobrou lá mais 8 caras lá fora. Aí tu botou ainda 6, 7 no lugar ali dos reservas. Como tu vai chegar pro 8º cara que tá fora do time B e dizer para ele, fera, segue trabalhando que vai chegar a tua hora? Eu acho isso muito difícil. Nunca acreditei nisso. Então, se tu manter mais curto, tu consegue manter todo mundo, né, acreditando. E isso ajuda. Isso é uma opinião minha, pessoal, claro.
né? Cada um. Eu sei que no Brasil tem muito mais jogos, então com risco de lesão, daqui a pouco fica curto, se tu quiser trabalhar com esse número, né? Eu sei, eu tenho várias brigas com o Skinali, né? Sempre sobre Brasil e não Brasil, mas a verdade é que eu não treinei no Brasil, eu só posso falar do que eu sei, posso falar da minha experiência muito de Alemanha, e eram sempre assim, sempre foi assim. Posso falar também do Chipre, posso falar também, inclusive, das pessoas, do que eu leio, de quem eu gosto de seguir, de treinadores grandes que me inspiram, que também defendem essa ideia, né? Entendeu? Teve elenco de Real Madrid jogando Champions League, jogando Copa del Rey, jogando 38 jogos da La Liga com 26 jogadores. Borussia Dortmund, Bayern de Munique, 26 jogadores, 25. Ah, faltou, machucou 5, deu um problema. Pega da base. Completa na base e pronto, porque lá tu pode, né? Todos os jogadores da base estão inscritos para jogar, né? Se precisar. No último caso, machucou 15 cara. Eu posso pegar o cara do júnior do Bayern de Munique, ele pode jogar a Bundesliga semana que vem. Bom, por onde começar, né, a falar do Mano, meu amigão, cara. Meu amigão e meu chefe também, né? Ah, a gente teve um contato lá em 2017, muito breve, na pré-temporada, eu pelo time do Jeju United da Coreia, e ele estava aqui no Bangkok United, né? E a gente teve um contato breve, como eu falei, acho que paramos aí para tomar um café, trocar uma ideia, né, brasileira, aquela coisa a gente gosta de confraternizar sempre um pouquinho e tal. E ficou assim, aí meados lá de 2020, por intermédio de um amigão nosso, o Dudu, a gente conversou tudo mais e rapidinho a gente fechou a parceria para mim vir aqui pro Bangkok United, né, onde ele estava na época. Já estava treinador há 6 ou 7 anos aqui. E aí eu falei, não, topa, vamos embora, vamos para esse projeto, vamos encarar esse desafio aí. E foi muito legal o momento, né? Foi breve, foi um ano, mas aí teve a parada do corona e tudo mais. Mas foi breve, mas foi muito intenso. Deu para ver o quanto esse cara é admirado por todos, independente se são outros times, né? Outras cidades e tal. Aqui na Tailândia ele é admirado por todos, é incrível. Toda semana sai alguma notícia dele, o que ele está fazendo, para onde ele pode ir, se ele pode assumir a seleção tailandesa, né, a qualquer minuto. Então, ele é um cara admirado, como eu acho que eu nunca tinha visto isso, sinceramente. Um cara admirado sim por todos no país, desde fãs até diretores, né, os próprios jogadores, mais do que todo mundo, eu acredito. Isso é prova do trabalho dele, da competência dele, de tudo que ele consegue agregar nas equipes que ele treina. Um cara muito metódico, um cara que sabe exatamente o que quer que as equipes deles façam, né? E sempre muito crítico, né, pro lado bom da coisa, em todos os setores, né, do clube. O que eu acho que é primordial para o comandante ter também, entender das áreas, não simplesmente criticar por criticar, mas entender, né, as áreas e ajudar a construir alguma coisa, né, sendo o comandante de todo o processo. Só tenho a agradecer por ter conhecido esse cara incrível aí e vamos em frente, né? Vamos em frente que ele tem muito ainda o que contribuir pra gente no futebol. Um grande abraço, tudo de bom. Não há como sobreviver se tu não investir na base. Impossível. Até por tudo que eu acompanho no Brasil, até mais ainda, né? Mas, digamos, a base, por que eu digo? Porque é ali que tu pode trabalhar a parte financeira de um clube, é ali que tu pode encontrar grandes jogadores que não vão te custar nada, né? Porque não tem como tu comprar todo mundo, comprar todo ano, comprar um elenco, né? Tanto que no Bangkok United, quando eu cheguei, por isso que eu falei, foram 5 anos e meio, não existia base. Depois de 5 anos, nós montamos a base. Eu trouxe para coordenar a base um ex-jogador meu, do primeiro ano que eu treinei nesse time do Army. Ele era meu jogador, estava encerrando carreira, fazendo suas licenças também. Digo, ó, ele sabe como eu treino, ele sabe como eu jogo, e tentar criar uma estrutura. Claro, a gente
né? Pode tocar o exemplo do Barcelona, coisas que são aí exemplos top, mas eu posso falar também de alguns clubes da Alemanha, onde tu tenta ter um modelo, como eu digo, um modelo de jogo que corresponde ao clube. Às vezes até um DNA de clube, como a gente fala, às vezes até essa parte da grandeza do clube, porque daí tu treina esse moleque já, o que ele está vivendo. Hoje, se tu for sub-15 do Bayern de Munique, tu já é confrontado com realidades de pressão, de ser o Bayern de Munique, de ter que ganhar o campeonato, né? Coisa que na base nem deveria ser tão importante o ganhar, né? A base tem que ajudar o jogador a enfrentar suas dificuldades e formar o jogador. Mas, claro, quando o clube é tão grande, tu é obrigado também a ganhar quase, né? Mas sem base, tu não tem como sobreviver com o clube. E às vezes tu chega no clube, a base não vai ser tua prioridade, porque tu precisa ganhar os jogos. Não tem tempo para isso. No momento que tu vê que as coisas estão dando certo, tudo bem, aí tu vai conseguir achar tempo para focar na base. Mas hoje tu entra num clube, eles querem que tu ganhe semana que vem. Se tu treinar 2 dias e perder no domingo, a culpa é tua. E tu treinou 2 dias, certo? Então, ali tu não vai pensar na base, mas eu digo o clube tem que pensar na base, não o treinador, né? Mas o clube tem que saber que base, banco de dados, scout, como eu digo hoje, contratar jogador, tu tem muito mais facilidade que antigamente. Pode procurar, se tu tem um grupo bom de análise mesmo, de coisa. Às vezes tu achar esse jogador que é barato, tem vários exemplos de Red Bull fazendo isso muito bem, entendeu? Red Bull da Alemanha, eu digo. Claro, até o da Áustria também, mas o Red Bull Leipzig, por exemplo, o Leicester City, né, da Inglaterra, é um exemplo, é impressionante porque eu tinha muita informação do Leicester, por quê? Porque o dono é o tailandês, né, o cara que morre até no helicóptero, hoje é o filho dele, é o dono. É impressionante, eles são homens de negócio, óbvio, eles, né, tem 1000 outros negócios, são bilionários, mas a forma como eles contrataram aqueles jogadores, já naquela época que eles ganham, e o valor que eles venderam esses jogadores, todos depois, é impressionante. E eles continuam fazendo isso. Ou seja, tem como tu achar um jogador que ninguém vai dar nada, digamos, não dá nada, né? Mas que tu vai achar falando no nível deles, por 10, 12, 20 milhões, e depois ele vai valer 100. Né? E vai jogar no teu time, né? Vai performar no teu time. Eu acho que todo treinador, no momento que é uma convicção de quem tu está contratando, tipo, a direção decidiu por esse cara por razões A, B, C, D, E, depois de conversar, de ver a ideia do treinador, de dizer, por que eu quero esse cara, o que ele me apresenta, eu como gestor desse clube, eu vejo que é um cara que trabalha, que tem ideias boas, e nós acreditamos e nós vamos com esse projeto. Eu acho que todo treinador, eu sei que isso não existe, eu sei que isso é uma utopia total. Todo jogador mereceria, no mínimo, 1 ano. No mínimo. Porque ele tem que, pelo menos, não vou nem chegar no ano, mas ele tem que ter pelo menos uma janela. É o que eu sempre falo, eu cheguei hoje, eu comecei a treinar, eu treinei 6 meses, aconteceu, eu perdi, eu ganhei, eu empatei, eu estou tentando colocar o meu estilo de jogo e agora eu vi, tá me faltando um zagueiro com uma característica diferente, porque quando eu cheguei eu não consegui contratar todo mundo. Eu cheguei e tinha um time formado. Às vezes tu consegue levar 1, 2. Eu me lembro quando eu cheguei no Bangkok United, eu levei 2 e que já ajudaram. Aí eu botei um para jogar que nunca jogou e também já ajudou. Aí já tinha 3 novos, já com um time um pouquinho diferente do que vinha perdendo e a coisa embalou. Então, todo treinador com 4 meses, 5 meses, ele pelo menos vai ter opção. Eu tenho que dar a chance de ele trocar alguns jogadores, buscar alguns jogadores, depois de tudo que ele viu no dia a dia. E aí sim eu posso cobrar ele de novo. Aí eu posso, como direção, dizer, mas então eu te dei 5 caras e pega exemplos grandes, né? Grandes. Eu pego o Guardiola quando chega no City. O Guardiola chega no City, ele manda embora o goleiro da seleção, titular, Hart, né? Titular, por quê? Porque ele precisa jogar do jeito dele. Ele, então, nem se discute. Ele é o Guardiola, ele vai jogar sempre do jeito dele. Ele vai buscar o Bravo. Ele pode, né? Ele não vai ser demitido, mesmo que dê errado. Ele vai buscar o Bravo, se lembra? E vai mal demais. Ele não consegue jogar na Inglaterra do jeito que ele quer, mesmo indo buscar esse goleiro, certo?
E o que ele faz? Ele vai lá e gasta, depois de um ano, 50, não sei quanto custou, 50 milhões, vai buscar o Ederson. E quando o Ederson chega, toda a ideia dele, que é o jeito que ele gosta de jogar, funciona só por causa do Ederson, quase. Porque aquela saída do Ederson é fenomenal. E começa as coisas a andar. Jogadores, claro, que ele teve um ano, começam também a jogar muito mais. Né? Essa que é a verdade. Primeiro ano, eles não jogam tanto, já no segundo ano eles jogam muito mais, ou seja, tem também o trabalho do cara, do dia a dia, da conversa, do vídeo, da análise, de tudo, mas peças importantes. Ele vai lá, busca outro zagueiro, busca o goleiro, e aí as coisas começam a andar. Ele não ganhou nada, ele ficou um ano sem ganhar nada. Depois disso, ele ganhou tudo. Ele ganhou 3 Premier League de 4. Por isso, nós não vamos conseguir isso, principalmente a nível de Brasil, porque nós nunca vamos ter um time com esse poder também econômico de dizer agora vamos contratar todo mundo. Mas voltando à parte do treinador, o treinador mereceria pelo menos uma janela. É o que eu falo, eu tenho que dar uma janela para ele. Pô, ele treinou todos os dias. Ele entende disso, digamos, ele está sendo pago para isso. Só que ele chegou, não foi ele que escolheu esses 30 jogadores. E ele chegou, está tentando colocar uma ideia de jogo e ele vai saber o que está faltando para ele. Onde é que ele precisa desses 2, 3... Às vezes é 2, 3, né, Lu? Porque claro que em 30 tu vai encontrar... Tu é obrigado, se tu é um bom treinador, também a encontrar os teus 11, né? Óbvio. Eu só estou dizendo que tu escolheu 11, as coisas não estão dando certo. Pô, uma janela todo treinador merece. Eu acho impossível tu julgar um treinador em 6 meses. Acho impossível. Justíssimo. Assim, eu também sou um pouco chato para isso. Eu tento também fazer jogar da forma como eu gosto. Eu sei que eu não tenho uma bagagem para isso, eu não tenho um nome forte para isso, como os treinadores que a gente acabou de mencionar, mas eu tento sim manter a forma como eu gosto de jogar e tento não sair dela. O que eu digo é que, claro, existem situações, né? Às vezes situações pontuais. Um jogo tal, num lugar tal, um pouco num campo ruim, né? Eu tenho que também ver um pouco da minha realidade, né? Porque eu vou jogar aqui no norte do Vietnã e o campo é horroroso, aí como é que eu vou querer jogar lá de trás, sair bonitinho? Eu sou muito fã do Diniz, também sou muito criticado por vários amigos nessas conversas de bar, como eu brinco, porque os caras me matam, não vai ganhar nada nunca, não sei o quê. Eu sempre digo isso, é relativo, né? A gente trabalha, a gente é treinador de futebol, claro, a gente precisa de troféus, a gente precisa ganhar, o treinador é lembrado, é o ganhador, é o vencedor. Mas o ganhar o troféu, esse um troféu, se eu pegar um ano, por exemplo, vamos falar de um ano, esse um troféu, ele vai para um treinador. Certo? Então todos, significa que todos os outros 18, 19 são ruins? Não, isso eu nunca vou concordar. E todo mundo critica o Diniz, e eu sei, e claro, eu não gosto, também não gosto muito do estilo dele, assim, aquela porra louca ali no vestiário, na Casa Mata, não é meu estilo, de jeito nenhum, não gosto, mas daí isso é pessoal, né? Eu gosto de ver o time dele jogar e gosto de ver as ideias dele. Sempre vai ter alguém que gosta da maneira como ele joga. Mesmo que foi no Fluminense, foi no Oeste, sempre vai ter alguém que gosta, porque é uma ideia que tu vê claramente. Eu gosto de ver claramente. Eu gosto de ver ideias claras. Eu gosto de ver que a pessoa está fazendo uma coisa que exige muito trabalho para funcionar. Ele não ganhou nada, tudo bem, mas, por exemplo, sério, eu tenho exemplos malucos às vezes. Treinador do Brighton na Premier League. O Brighton lutou o ano todo para não cair. Cara, eu gostava de olhar o Brighton jogar. E aí tu diz, esse cara não vai ganhar nada. Pois é, ele pode ficar 10 anos na Premier League sem ganhar nada. Mas o que é melhor? Eu ficar 10 anos no Brighton, jogando todo ano, e tendo aquele desafio de pegar o City, o Liverpool, às vezes jogar um jogo bom, legal, coisa e tal, ou eu prefiro pegar o Celtic e ser campeão na Escócia? Cara, eu vou te dizer, eu prefiro 20 anos de Premier League sem ganhar. Se fosse o caso, né? Se fosse para eu escolher. Só que eu sei que nós, treinadores, somos medidos por isso. Ou Pochettino, você lembra Pochettino com o Tottenham? Eu tinha muito isso por causa do Bangkok United, na mesma época, mais ou menos mesma idade, aquela coisa. Cara, ele não ganhava com o Tottenham, só que ele chegava sempre na Champions League. Sempre. Sempre com o Tottenham. Sempre entre os 4. O outro ano, Champions League. Entre os 4, não ganhava. Segundo, terceiro, segundo. Perdia a Copa, perdeu a final da Champions.
ele é ruim, ele não pode ser ruim para estar jogando nesse nível todo ano. Todo ano. Todo ano. Ele é bom. Só, claro, falta para ele ganhar. Ele foi para o Paris Saint-Germain e ficou em segundo. Claro, foi super bem na Champions League, ganhou a Copa. Ele vai ganhar um monte de coisa ainda, óbvio. Mas digo, ele foi para o Paris Saint-Germain, que teoricamente ele era obrigado a ser campeão francês, e ficou em segundo. Né? Mas o que eu digo, o que me apaixona nisso que eu faço, no meu trabalho, é ver as coisas funcionar, é ver um time jogar. O Bielsa, um grande exemplo. Né? Bielsa. O Bielsa vai ganhar a Premier League com o Leeds? Não vai. Mas vai ser legal ver Bielsa contra o City, contra o Arsenal? Vai. Eu vou botar minha cerveja no congelador e vou olhar esse jogo. Então, o futebol também precisa disso. Né? Também precisa do Bielsa com o Leeds. Porque senão não vai ter graça. Né? Não vai ter graça. E às vezes aparece... Graça sempre. Às vezes aparece, tipo, igual o Leicester que você falou. Às vezes vai que ele ganha uma Premier League aí. Claro, vai que ganha. Claro. Aqui no Brasil teve Santo André, Paulista. Certo. Então, mas isso, claro, isso é o bonito do futebol, né? Esse 1 em 100, como a gente fala. Esse 1 em 100 é o melhor do futebol. Ele é lindo. Só que ele é 1 em 100. Ele é 1 em 100. Tu não pode acreditar que eu vou trabalhar para acontecer esse 1 em 100, porque isso não vai acontecer. É quase que nem ganhar na loto, mas vai acontecer em vários lugares, de várias formas. Mas o que eu gosto? Eu gosto de ter uma ideia clara, de vender essa ideia para o meu jogador, de trabalhar de verdade. Mesmo eu defendendo 6 meses de um treinador, eu sempre digo, no momento que ele perder os seus jogadores, os jogadores não acreditar nele, pode ser 1 mês ele tem que ser mandado embora. Porque daí não vai funcionar. Infelizmente. Mas isso é real, mas aí é de cada treinador, de tu conseguir passar a ideia para o teu time de que a coisa pode funcionar e todo mundo pegar junto, independente de gostar de ti ou não. Como eu falei, os caras falam, pô, mas tu trabalha 2 horas por dia, tu tá de brincadeira, você acha que o trabalho do treinador é 2 horas por dia? 2 horas por dia eu treino. Só o treino, todo o resto. Né? Tudo que tu tem que fazer para aquilo funcionar, entendeu? Toda a parte de vídeo, de análise, de organização de treino, de análise do adversário, de plano para o jogo, de como pegar esse adversário, por que mudar aqui. Olha a Eurocopa agora, quanta coisa linda que teve para ver na Eurocopa. Sabe? Tipo, uma Inglaterra jogando numa linha de 4, aí troca para uma linha de 3 ou de 5, teríamos que dizer, para pegar a Alemanha, para ficar mais fácil, porque a Alemanha estava nessa linha de 5. Então, ficava mais claro os duelos, como a gente fala, só que ele vinha jogando numa linha de 4, ganhando todos os jogos. Aí ele vai lá, troca um sistema para emparelhar, como eu falei, tira a Alemanha fora, volta para a linha de 4 e lá na final ele volta de novo para a linha de 5. Defensiva, que não gostei, muito defensiva, só que ele acha um gol com 3 minutos. Ou seja, perfeito para ter a linha de 5. Então, um monte de coisa legal que envolve... Pô, isso é tempo, gente. Isso é tempo. Ninguém chega nessa ideia sem tempo. Isso é tempo de trabalho, como eu falo. Muito tempo de trabalho. Assim, a nível de jogadores, eu posso dizer que até hoje as minhas experiências foram boas. Eu nunca me senti mal dentro do vestiário, entendeu? Sempre achei que eu conseguia conquistar, não digo ganhar o vestiário, não é bem assim, mas eu sempre acho que consegui passar para os meus jogadores a ideia clara do que a gente queria fazer e de que eles acreditavam nisso. Nunca senti um problema. Senti, claro, sempre sabe, aquele cara que está meio descontente, que daqui a pouco começa um pouquinho, aquela, né? Será que se esse cara aí não for embora, não vai mudar a minha vida? Tu percebe isso como treinador, se tiver uma boa percepção. Né? Ele se junta com o outro, que também não jogou, daí com o outro que trocou no intervalo. Então, isso existe. Então, isso não foi nunca assim 100% limpo. Eu já vi isso acontecer comigo também no Bangkok e tentei, resolver da minha maneira. Mas, quando a gente fala de pressão, claro que eu tenho que diferenciar muito, porque imagina uma pressão no Brasil, olha o que acontece no Brasil, com o que eu passei. O que eu passei quase não pode ser chamado de pressão comparando com o Brasil. Mas, por quê? Por causa do interesse, né? Do interesse do futebol, por exemplo, no Vietnã, ou principalmente na Tailândia, que a gente está falando. Mas o que acontece? Com o tempo que eu estava de Bangkok Night, claro que tu consegue sentir a pressão. Hoje, se tu perguntar para minha família ou para minha mulher, que sempre gostou de futebol, por exemplo, ela vai dizer, pô, nunca imaginei que isso seria assim, porque tu passa a ser uma pessoa pública
tem, claro, o ônus e o bônus disso, né? Muitas vezes isso é legal, de ser reconhecido, como eu digo, eu tive de 5 anos e meio, 5 anos ótimos de Bangkok e meio ruim, né? Então, mas o que acontece? Essa pressão de torcida, ela é ruim por quê? Porque mesmo que tu não queira vê-lo, isso chega em ti, a pessoa te marca. Se tu tem, por exemplo, eu ainda tenho, né? Até porque posso ter, porque não sou ninguém, como no brinco, mas se tu tiver um Instagram, um Facebook, que eu uso muito mais para meus amigos, como eu digo, para minha família, tu vai acabar recebendo isso. Eu tive várias vezes. Eu tive no meu primeiro trabalho de Army, um jogo, chegou lá, nós tinha 5 mil pessoas às vezes. Quando eu cheguei tinha 500, depois tinha 5 mil. Eu comecei a brigar no início com os jogadores mais velhos, que não gostavam de treinar, aquela coisa de, eu não gosto de quem não treina. Comecei a botar os caras no banco, começou um processo por trás. Um dia eu chego num jogo, tá uma placa lá enorme, a minha foto, um X e um mano alto. E eu já, gente mudando perfil de Facebook, mano alto, hashtag mano alto. E pessoas te escrevendo, te escreve no privado, começa, olha, eu sei onde é que tu mora, sei o quê, vai embora, volta para o teu país, entendeu? Tu começa, e quando tu ainda é mais novo ainda, daqui a pouco, daqui a 10 anos, nem vou dar bola para isso, né? Não sei, mas aquilo, tu não consegue sair disso, é todo mundo te xingando, imagina, tu passa a ser público. Agora, esse último ano de Bangkok era isso também, mano. Eu tinha um fã-clube inteiro querendo minha cabeça. Eu recebia mensagem todos os dias. Por favor, para eu pedir para ir embora. Entendeu? E isso não é legal. Claro que isso não é legal. Mas, então, tu imagina no Brasil. Os caras vão bater em ti, vão na tua porta. Entendeu? Tu tem filho na escola, aquela coisa. Sabe? Isso não existe. Né? Mas é uma pressão que ela é... Tu consegue viver com ela, né? Porque, como eu falei, é o ônus e o bônus. Tu é uma pessoa pública, quando tu tá ganhando também. É tão legal a parte que tu tá ganhando, né? Todo mundo te batendo nas costas, todo mundo te abraçando, todo mundo querendo bater foto contigo, tudo, só coração, só, né? Só emoji de alegria, né? Então, tá tudo certo. Só que eu digo, sempre temos que pensar que isso envolve, isso eu também, uma vez, como era jogador no Chipre, um grego, inclusive, não um cipriota, um grego me falou, ó, se tu quiser ser treinador, porque lá eu já dizia que eu ia ser treinador, faça isso quando tu não depender financeiramente desse trabalho, porque senão tu vai ficar louco. Tu não pode dizer, eu tenho que ganhar esse jogo domingo, porque senão eu vou ser mandado embora e o que vai ser da escola das minhas crianças? Ele falou, então não vai, porque daí isso vai te atrapalhar. Né? Isso vai te atrapalhar, tu não vai conseguir viver, porque daí é uma pressão de existência, tu não pode ter a pressão de existência. Tu tem que dizer, eu vou pro jogo, eu vou preparar o jogo da melhor maneira possível, e se eu perder esse jogo, tá tudo certo. Se eu tiver que ir embora, também tá tudo certo. Não vai faltar comida na minha mesa. E eu sei que, né, passado um tempinho, eu vou estar na próxima barca, como a gente fala. E vamos de novo. Mas não faça isso tu dependendo de não poder ser demitido, aquela coisa de... Porque daí essa pressão ela fica insustentável. Né? E esse não sendo o caso, tudo bem. Aí tu pode dizer, tá tudo certo. Claro, eu não quero ser demitido, eu quero vencer, eu quero ganhar todos os jogos, eu quero ganhar títulos, como eu falei, não quero também passar a impressão de, eu só quero alegria, né? O importante é jogar bem. Não, eu só estou dizendo que tem que existir os Diniz, os Bielsas, os Pochetinos, para que também exista o Guardiola, o Mourinho, o Tuchel, que são mais ganhadores de troféus, principalmente. Mas isso é assim, o Renato Gaúcho, que hoje é um fenômeno, ele, se eu não me engano, ganhou o primeiro troféu dele depois de 7 anos. A parte que eu mais gosto é o jogo, claro. Ali é a adrenalina total. Ali e pronto, tem vários vídeos meus também engraçados, coisas de emoção e coisas, porque ali é tudo, né? Tipo, ali tu não vai mais fazer muita... Claro, tu vai ter aquelas trocas, a leitura do jogo, que é importantíssimo, mas ali, quando ele apita o início, né? É a melhor parte da vida do treinador. Porque ali é tudo que tu trabalhou, tudo que tu pensou, todas as ideias, nós vamos pro palco, como eu digo. Agora tem que ver funcionar. Tudo que tu pensou, que tu não dormiu, tem que funcionar ali. E aí o adversário muda alguma coisa, né? Aqueles 90 minutos é prazer, mesmo na derrota, né? Aquilo ali é a melhor parte. Você não tem nem dúvida. Se eu puder, por isso que eu digo, às vezes, joga sábado, domingo, sábado, quarta, sábado, quarta. Claro, fisiologicamente, para as lesões, para tudo horrível.
Mas para mim, uma maravilha. Não vejo a hora de começar o próximo jogo. A pior parte, como eu digo, é isso. A pior parte é a dificuldade que existe de gerir 30 pessoas diferentes, mais os teus chefes e mais a imprensa, como eu disse. São 3 pilares que eu sempre falo, onde tu, treinador, tem que saber gerir os 3, inclusive os teus chefes ali também. Claro, eles estão acima de ti, tu está acima dos teus jogadores, mas ali também é uma questão muito importante de como gerir isso. Por quê? Porque, como eu digo, eu fiquei 5 anos e meio no Bangkok e eu acho que eu fiquei muito por isso também. Não, porque às vezes eu tive resultados ruins que provavelmente eu seria mandado embora. Mas essa relação, essa transparência, todas as reuniões que eu tive com o dono do clube me passavam muita confiança de que nós podíamos ficar muito tempo juntos. E isso também é gerir, né? É ali tu também saber, não digo como te vender, mas sim de mostrar quem tu é, o que tu tá fazendo, por que as coisas estão dando errado. Porque ali, se tu entrar numa linha meio errada, tu também, a tua queda vai ser muito mais rápida, né? No momento ruim. Mesma coisa com a imprensa, né? Muito difícil, tu pode ficar bravo com o repórter, né? De cara, tu pode ficar bravo e sair chutando o pau da barraca, e aí eles vão armar tua casinha, e ao mesmo tempo tu não pode dizer, agora eu vou ficar então amigo de todos eles. Também tá errado. Mas tu tem que ser correto, como eu digo, tem que ser reto no que tu tá falando. Quer falar de futebol, vamos falar de futebol. Tu quer envolver outra coisa, nós vamos brigar. Mas tu quer falar do jogo, por que eu perdi, o que eu acho, tudo certo. Mas no momento que eu achar que eu estou sendo, né, prejudicado por alguma coisa, uma birra, uma coisa pessoal, nós provavelmente vamos brigar. Isso vai ser bom para mim? Não sei. Não sei, né? Mas essa é a parte mais difícil. E a parte mais importante ao mesmo tempo. O prazer meu é o jogo, mas a parte mais importante. E um técnico também que eu gosto muito, né? Julian Nagelsmann, que foi agora para o Bayern de Munique. Esse cara, ele também acompanha ele desde o Hoffenheim, né? Ele fala, treinador de futebol, é uma frase dele, mas que eu gosto muito. Tática e jogo e treino, 30%. 30% da vida do treinador é isso. 70% da vida do treinador é competência social. É ali que tu vai triunfar ou cair. Assim, a nível de carreira. A minha realidade hoje, ela foi sempre assim. Ela já como jogadora, ela foi assim. E como treinadora, ela começou assim. Sempre com diferentes culturas. Sempre a maioria é do país onde tu está. E sempre vão ter os estrangeiros que estão chegando. As línguas me ajudaram muito, sim. Eu falo bem espanhol, português, inglês e alemão. Então, isso ajudou bastante. Por exemplo, no Bangkok United eu tinha 3 jogadores que falavam alemão, eu tinha 3 jogadores que falavam português, eu tinha 2 jogadores que falavam espanhol, e o resto todo que falava tailandês, e aí sim eu falava inglês. Então eu trabalhei como língua oficial somente em inglês, toda a minha carreira. Por quê? Porque eu não fiz ela no Brasil. Então eu tive nos Emirados, no Azerbaijão, na África do Sul e na Tailândia, trabalhando em inglês. Porém, sempre com alguém dentro onde eu podia falar outra língua, mas eu tinha, claro, graças, né, a minha vida, digamos, graças aos meus pais que sempre me incentivaram e me colocaram no IASIG, né? Então, eu sempre pude falar também nas outras línguas quando encontrei a comissão ou alguns jogadores que falavam a língua que eu conseguia falar. Claro, isso me ajudou muito. E essa parte de culturas também marca muito a minha carreira, porque inclusive é a minha tese, né? Como a gente fala, a tese que tu defende, o meu trabalho escrito da minha licença pró, foi essa, a influência da cultura no mundo do futebol, porque eu vivi culturas muito diferentes, né? Eu morei em 9 países diferentes ao todo, contando jogador e treinador, e passei por várias situações culturais, né? Trabalhar nos Emirados é uma coisa, na Tailândia é outra coisa, no Azerbaijão é outra coisa, na África do Sul é outra coisa, em Portugal, aqui no Vietnã. Então tu tem que te adaptar onde tu tá. Tu precisa tentar, e aí é percepção, como eu falo, é de cada um. Tem muitos treinadores muito melhores do que eu, que foram para o mesmo país que eu fui e 6 meses depois foram embora.
Por quê? Porque eles não conseguiram, eles tentaram. Até o cara que estava antes que eu, é um bom exemplo no Bangkok Knights, veio em português, de nível bom, e que quis chegar na Tailândia e mudar tudo. Ele quis transformar a Tailândia na Europa. Agora vamos ter regra para tudo, nós vamos ter horário para tudo, nós só vamos sentar junto na mesa, vamos levantar junto na mesa, se o campo estiver ruim, nós não vamos treinar, e eu vou brigar com a direção, isso aqui. 4 meses, no máximo. Porque daí entendeu? Tu tem que te adaptar. Ou aqui no Vietnã tem que me adaptar. Que o jogador vietnamita trabalha pra caramba. Demais. Um monstro para trabalhar. Isso é ótimo. Mas, ao mesmo tempo, a infraestrutura da liga, a organização da liga, o campo que tu vai jogar lá no norte, o juiz influencia tudo, difícil pra caramba. E aí o quê? Tu bate de frente com todo mundo. Meu auxiliar tem mais cartão amarelo do que qualquer jogador da liga. Já foi suspenso 2 vezes. Em português, meio brabo ele. Mas, entendeu? E aí, tu faz o quê? Tu tem que tentar. Eu tento dizer para ele não consegue. Eu tenho que tirar ele. Tem que tirar, botar ele lá em cima, porque ali no banco não tá mais dando. Entendeu? Ele briga com todo mundo. Né? Mas, então, isso a gente enfrentou aqui. Na Tailândia, eu enfrentei o quê? Enfrentei isso, enfrentei a cultura mais estilo Brasil. Calma, né, coach? Não gosto do conflito. Não posso bater de frente contigo porque aí perdeu o cara. Entendeu? Tu tem que chamar na tua sala, dar um jeito de explicar por que tu não está contente, mas não dar esporro na frente de todo mundo, acabou o cara. Né? Então, pronto, tudo diferente. Azerbaijão, povo mais brabo, assim, sabe? O taxista já é brabo, não te olha na cara, né? Então, e tu tem que te adaptar onde tu tá. Eu sempre brinco nos Emirados Árabes, às vezes tu tá no jogo importante e tu vai precisar do intervalo, que é muito importante, e é a hora da reza. E aí, vai fazer o quê? Vai dizer não reza? Não. Vamos lá, calma. Já tá nervoso, tá bravo, tá louco para falar um monte de coisa. Tem que esperar. Temos que esperar agora. Entendeu? Então, mas sempre gostei, né, Lucas? Sempre gostei, te digo, sempre gostei dessa parte, sempre gostei de viajar ao mundo, sempre gostei de aprender outras línguas, sempre gostei de conhecer outras culturas. Então, nesse ponto, eu digo, eu não coloco como dificuldade, eu coloco como uma ótima, sei lá, uma ótima caminhada, uma ótima experiência para minha vida. Se não fosse no futebol, que fosse em outra coisa, mas eu tenho certeza que eu gostaria muito de rodar o mundo como eu venho rodando há 23 anos. Peguei nem um mês depois eu peguei o Vietnã e todo mundo dizia, calma, mano, não vai, a liga é mais fraca que a Tailândia. Eu digo, eu gosto, deixa eu ir lá, quero ir lá ver, quero conhecer aquele lugar. Vi a cidade, aquela coisa, eu gosto, pesquisei a cidade, pô, antiga Saigon, Ho Chi Minh, que legal. Vamos para lá. 8 milhões de pessoas, escola internacional, porque agora, né, com família tem que sempre também dar uma olhada se está tudo certo. Sozinha é mais fácil ainda, né? Com família, ainda mais quando vão crescendo, né? Mas sempre gostei disso. Claro, não seria qualquer lugar, né? Também não é a todo custo, como eu falei. Tem que me agradar o lugar. Mas eu gosto disso. Não, estabilidade, ter garantia disso, eu acho difícil. Em qualquer lugar, que queira ou não queira, tu tem a pressão sempre no futebol. Eu tive com o Bangkok United, digamos, muita sorte, né? Porque fechou essa coisa com o presidente, que era o dono, e que me manteve nos momentos difíceis, mas eu, com 5 anos e meio, eu devo ter 2 anos a mais do que o recordista de tempo num clube, de toda a história da Tailândia. Ninguém nunca ficou esse tempo num clube. Então é uma exceção quase, né? Ainda mais nesse mundo competitivo demais do futebol, todo mundo. E é uma coisa que eu não gosto, né? Eu sempre fui um cara que gosto do sucesso dos outros, não. Juro, nunca fui um cara assim de secar ou de dizer, pô, esse cara tá bem, que nada, sempre gostei do sucesso, ainda mais quando é assim brasileiro, como eu digo, nem esse lado patrão, mas quando é alguém que eu gosto, que eu vejo um bom trabalho, eu sempre torço, mas eu sei que no Bangkok várias pessoas, né, dava aquela secada tradicional ou diziam, pô, como é que esse cara tá lá ainda? Meu? É o que eu sempre digo, se não sabe, pensa. Sempre tem uma razão para tu estar lá. Sempre. Né? Então, é porque alguma coisa boa está sendo feita.
É difícil de falar, né? Assim, se eu gosto mais, né? Porque eu vivi as duas coisas. Como eu digo, como eu estou em país que é limitado o número de estrangeiros, sempre foi em todos os anos que eu trabalhei como treinador, então vão ser esses 3, 4, às vezes 5, porque pode um passaporte asiático, coisa assim. Então, eu acho importante, primeiro, eu acho importante a comissão ter, claro, os brasileiros, por causa da comunicação, e alguns locais, porque tu precisa ganhar o local se tu quiser sobreviver no país que tu tá. Tu precisa não só da língua, como também da cultura, aquela coisa. Então, eu sempre faço um mix dos locais com os brasileiros. Inclusive, um cara de grande confiança minha, que vem comigo nesses últimos anos, é um português. Ele nem é brasileiro, mas tudo bem, eu digo, pela comunicação, ele fala português, obviamente, e ele estava nessa comissão do treinadores português que eu comentei antes. E eu acabei ficando com ele, e a gente acabou se tornando grandes amigos, e hoje ele vai comigo para onde eu vou. Ele é português, mas é importante, o meu preparador físico é português. Eu fui buscar o Spinali lá no Caxias, né, lá no Ju, para levar para o Bangkok. Ou seja, é importante porque o brasileiro tem essa parte muito boa, né? Essa parte muito competitiva de ficar bravo quando perde, de armar barracos, de não sei o quê. Eu acho isso importante nesse mundo da competição, entendeu? Eu acho importante, porque a gente se cobra, a gente, né, queira ou não queira, é um país louco por futebol, de muito conhecimento também, de muita gente que entende, que trabalha com isso. Então, eu faço sempre um mix. E quanto a jogadores, tive experiências ótimas com jogadores de outros países também. E que, às vezes, digamos, são até melhores para trabalhar do que o brasileiro. Porque, às vezes, o brasileiro tem o brasileiro e o brasileiro. Né? Tem uns que adoram trabalhar e tem uns que são mais nhaca, né? E com esse tu tem que também saber levar, né? Mas tu vai encontrar sempre. Então, como eu falei, vai ser bom por quê? Porque como só são 3, 4, 5, eles ganham mais do que o local, eles sabem que precisam performar, né? E tu tem a comunicação, é mais fácil tu explicar tudo isso na tua língua, o que tu quer, entendeu? É mais fácil. Claro que não que eu tenha problema, eu me comuniquei em inglês com os outros, ou me comuniquei já em alemão com os alemães, tudo certo, mas o alemão traz uma outra coisa, né? O alemão traz aquele negócio de trabalho, de disciplina, de que é muito bom, mas daí eu tinha isso também já dos meus 7 anos na Alemanha. Então, é uma coisa que eu digo, eu não digo que precisa ser, mas eu acho que um mix sempre é o melhor, entendeu? Pegue, sim, alguns brasileiros que vão pegar junto, que vão bater, principalmente comissão, aquela coisa de brigar junto, de sofrer junto, entendeu? Se tu pegar cara que tu não sabe que dia de outro lugar, às vezes o cara tá cagando e andando pra ti, né? Isso que é verdade, desculpa o tom da palavra, mas o cara vai cair, caiu. Isso não ajuda na hora difícil. Então, tu precisa ter os teus caras, porque daí eles sabem, caiu, mas caindo todo mundo. Né? Eu tenho muita saudade do Brasil. Eu sempre falo que, tipo, os melhores dias que eu passo na vida são os dias que eu estou no Brasil. Mas por quê? Porque é muito fácil, né? Tu estar no Brasil um mês. Vamos passar pelos perrengues que existem ainda no Brasil, ou pelos medos, o negócio de segurança, que é uma coisa que sempre me preocupou quando tu tem filho, coisa. Mas tu passar um mês de férias no Brasil, junto com a tua família, com todos os teus amigos. Eu venho de uma cidade do interior, de Montenegro, ou seja, meus amigos de infância que, né, jogam bola junto, aquela coisa no clube, coisa e tal. Então, pô, eu tenho muita saudade disso, muita saudade do churrasco gaúcho, óbvio. Eu faço muito churrasco aqui, mas daí é churrasco às vezes de grelha, daí eu estava já bem estruturado na Tailândia, e aí tu é mandado embora, né? Aí, pô, ficou minha churrasqueira linda, com espeto, com tudo. Então, às vezes, a coisa vai muito rápido onde tu tá. E Azerbaijão eu fiquei 6 meses, África do Sul eu fiquei 1 ano. Às vezes, tu não consegue ficar muito tempo no lugar. Emirados eu fiquei 2 também, tinha uma estrutura boa de churrasco, mas eu sinto, claro, que eu mais sinto saudade é cultural, como eu falo. Pô, o brasileiro minha família, minhas irmãs, meus sobrinhos, todo mundo gostar do futebol, as pessoas ser sempre alegre, aquelas coisas de reunião de família, e churrascada, e feijoada. Isso tu não vai encontrar. Isso não vai encontrar num outro país, entendeu? E principalmente esses laços, como eu falo, isso que eu sinto mais saudade, né? Da minha mãe, das minhas irmãs, da minha família. Isso é o que mais conta para mim.
na hora que bate a saudade, né? Porque o resto, negócio, comida, coisa tal. Hoje em dia tu acha tudo. Acha tudo. E como eu morei também em cidades, pelo menos os últimos 9 anos, em cidades de mais de 8 milhões de habitantes, eu não posso dizer que eu estou sofrendo aqui por causa da comida. Isso não existe, né? Mas saudade do Brasil tem do quê? Tem isso, dos amigos e da família, demais. Né? Ou de ir no estádio olhar o jogo, porque tu ir no estádio olhar o jogo no Brasil é diferente de tu ir olhar um jogo em todos os outros lugares que eu fui. No Brasil é aquela coisa, tu ia com teus amigos. Antigamente nós ia bebendo, hoje tudo bem, graças a Deus não fizemos mais isso. Antigamente nós ia bebendo, né? O fardinho de cerveja e vamos pro jogo. E passa no X no final do jogo, coisa linda. Só que isso hoje, claro, não existe mais, mas tipo, tu ir no jogo com a galera, tu ficar em pé, né? Aquela coisa do medo de roubar a carteira, isso é emoção pura no Brasil, né? Isso eu não encontro nos outros lugares, muito raro. Isso é assim, né? Isso é o que eu digo. Isso é importante nós conversar, porque é uma coisa que define muito o que eu penso da profissão de treinador. A parte mais difícil de todas. Hoje, se tu quiser, eu preciso dar um treino bom, eu preciso que a carga seja boa, eu preciso que o tempo seja nesse horário, ou que o descanso seja disso, tal. Aí tu pode ter uma comissão de gente que estuda pra caramba que vai saber tudo isso. Certo? Ou, eu quero um treino, tu abre a internet e tu vai lá achar 2.000 treinos. Que são bons, se tu quiser isso. Como eu digo, eu criei muita coisa minha, montei uma base de dados minha, tem treinos que são meus, claro, daqui um pouco visto, parecido em outro lugar, tirado de um livro, tirado de uma licença, mas eu montei lá 100 treinos, eu tenho 100 treinos, e com esses 100 treinos eu toco um ano, certo? Fácil. Só preciso ir mudando, adaptando. Quando vem os jogos, o que eu preciso para essa semana, por que disso, por que daquilo. Mas, tipo, carga, tudo hoje tu consegue, com o estudo, ter alguma coisa. Qual que é a parte mais difícil do treinador? Decidir quem vai jogar, por exemplo. Às vezes essa decisão faz tu ganhar o jogo ou não. E se hoje nós conversar, Lucas, sobre qualquer time que tu pegar da Série A, ou dando o pior exemplo, ou o melhor, digamos, de todos, que é a seleção brasileira, eu aposto tudo que nós vamos ter 2 times diferentes. Certo? Com certeza. Então, essa é a parte mais difícil. De acordo com o que tu vai enfrentar com o adversário, tomar essa decisão. Como eu te falei os exemplos da Euro agora, que eu adoro ver isso. Por que esse treinador fez isso? Por que, né? O Chelsea, quando foi campeão da Champions há muito tempo atrás, com o cara que nem sei onde é que está agora, mas eu acho que só foi isso que ele fez, o italiano aquele. Ele jogou um jogo totalmente diferente contra o Barcelona e um totalmente diferente com o Bayern, de acordo com como os 2 times jogavam. Né, trocou as peças, como eu falei. E esse tipo de coisa, ter a decisão de quem vai jogar, por que vai jogar, que tu tem isso na tua ideia, e como daí explicar isso para o teu grupo. Como que eu vou tirar o medalhão e vou botar o guri de 18 anos? Por quê? Como eu vou fazer eles acreditar? E outra, eu tenho que saber, às vezes vão existir jogos que é o limite, ou essa decisão dá certo, ou já era para ti, não. Tu não vai mais ganhar o medalhão, vai perder o jogo, vão te mandar embora e tu vai começar a cair a ladeira, descer a ladeira. Então, tem que funcionar, porque daí tu vai poder chegar no cara também, tanto no moleque quanto no medalhão, e nós vamos saber que foi pro bem de todo mundo. Porque no final é sempre pro bem de todo mundo. É o que eu falei. Nenhum técnico coloca um time em campo achando que ele é pior do que o outro que alguém colocaria. Tu sempre vai colocar o time em campo que tu acha que é o melhor para ganhar aquele jogo. Não existe outra teoria. Só que essas decisões não vão agradar todo mundo, não vão agradar todos os jogadores, às vezes não vão agradar o teu chefe, né? E como fazer? Eu te falei dessa experiência minha no Supamburi, eu fui mandado embora porque eu bati de frente com o presidente, que num jogo que estava 0-0, no intervalo do jogo, o cara chegou e disse, precisamos tirar o cara, o fulano. Eu falei, mas como assim? Ele, não, ele não está bem. Eu, opa, ô presidente. Você me contratou para quê? De respeito, mas eu não vou tirar o cara. Ainda mais que tu veio aqui no vestiário me falar isso, todo time vai saber que tu que tirou o cara, não fui eu. E eu gosto desse jogador, eu falei.
Ele me perguntou, só me perguntou isso. Are you sure? Né? Tem certeza? Foi a última vez que ele falou comigo. Eu deixei o cara. Estava 8, era o 7º jogo meu. Eu deixei o cara, nós ganhamos esse jogo 1-0. Aí teve 5 jogos depois disso. Eu não perdi nenhum, mas empatei 2 e ele me demitiu. Numa segunda-feira, depois de um segundo empate. Mas que ele já ia me demitir desde desse 5º jogo. Só estava esperando o segundo empate. Isso. Como eu não perdia nunca, ele não conseguiu, mas já tinha até contratado treinador novo, desde essa pergunta no intervalo. E aí? E o pior, daí a gente ganha o jogo 1-0, vamos para treino, né? Os primeiros dias ali, recuperação, e tal, chega no treino de quinta, mais ou menos, eu quero organizar o time para o jogo que vem. Quem que eu boto de titular? O mesmo cara, né? Ganhei o jogo. Daqui um pouco eu só vejo chegando o carro, presidente, diretor, eles vão lá. Quando eu vejo eles chegando, eu já digo, isso aí vai dar confusão hoje. O que eu faço? Eu saio de onde eles chegam numa lateral do campo, eu caminho por volta da goleira e vou lá do outro lado para ficar longe deles. Só vejo eles chamando meu preparador físico. Falo com o preparador físico começa a caminhar e vem para o meu lado, né? E o coletivo rolando, mini coletivo, né? Rolando. O preparador físico rolando, quando ele vai falar, eu digo, ó, pode voltar lá e dizer para eles que ele vai jogar de novo. E o meu preparador físico só bota as mãos na cabeça, fala assim para mim, quer saber? Vou olhar o treino aqui do lado de ti também. Vou ficar por aqui. Terminou o treino, eu quero ir para o meu carro rápido e eles me chamam. Eu digo, tá, e agora? Vou brigar de novo. Aí o cara fala de novo, mano, esse cara tem que sair do time. Eu falei, pô, presidente, nós ganhamos o jogo, cara. Nós ganhamos o jogo, eu gosto do cara. Ele falou, não, mas, né, daí vem esse negócio que acontece muito na Ásia. A gente escutou que o cara tá vendendo o jogo. Eu falei, presidente, vou te falar, eu não acredito nisso. Eu nunca acreditei que alguém vá vender um jogo meu e não quero acreditar nisso. Mesmo que seja verdade, eu nunca vou acreditar nisso. Tá me dizendo, eu não vou acreditar. Pronto. Até porque eu vejo o cara treinando aqui todos os dias. Daí eu falei para ele, presidente, então vamos fazer o seguinte. O cara tava tomando banho. É essa a razão que tu quer que eu tire o cara? Então vamos ali agora, eu e tu. Vamos ali no vestiário, tu fala assim, galera, fulano tá saindo do time, porque a gente escutou que ele tá vendendo o jogo e o treinador não pode fazer nada, vida que segue. Aí, não posso fazer isso. Eu falei, e eu não posso tirar ele do time. Eu dei a última conversa. 5 jogos sem perder, na segunda-feira, pode passar no escritório que tu tá fora. E nesses 5 jogos eu peguei 3 dos grandes da tarefa. Não era ninguém nessa época com esse time. 3, não perdi nenhuma. Inclusive ganhamos um jogo fora 5-2 do campeão. Como é que eu digo? Tu te confronta, né? Tu perguntou, tu te confronta com decisões assim, que são difíceis. Nesse caso, ela era mais difícil por ser o dono do time querendo isso. Mas o que eu digo é, claro, as decisões é o mais difícil, porque tu sempre vai alguém não gostar disso, tu tem que tentar explicar o porquê. Nem sempre as pessoas vão entender. Eu já tirei também cara que saiu chutando tudo. Tudo. Água, voava água para tudo que é lado, me xingando, me chamando de tudo, e em espanhol ainda, e eu entendia tudo. Graças a Deus o resto não estava entendendo nada, mas eu estava vendo, que, né, estava xingando a minha mãe, tudo, coisa e tal, e aí tu tem que te fazer de louco, tudo certo, vamos esperar passar, vamos ver o que vai acontecer também depois no jogo, né? Às vezes tu faz essa troca e tu ganha o jogo dela, é muito mais fácil de trabalhar, né? Ou às vezes tu faz a troca, tu tira o cara fera, tu perde o jogo, e aí vem a cobrança primeiro de quem tá acima de ti, tipo, e aí, ô burro, como é que tu me tirou o cara? Entendeu? Então, envolve um monte de coisa, como eu digo, parece simples, mas não é simples. Imagina a seleção, se tu, sei lá, tirando Neymar, hoje Marquinhos e Casemiro, nem Casemiro, eu acho, tirando Neymar e Marquinhos, o Brasil inteiro tem outros 9 para colocar de titular. Certo? Então isso é muito difícil, mas claro, aí tu tem toda a tua convicção, o que tu tá procurando, como tu quer jogar. O Tite, por exemplo, que é um cara que conhece muitas pessoas também, deve considerar a parte de liderança, tipo o Thiago Silva da vida, sei lá, vários, e daí tu tem que seguir a tua linha, o que tu tá procurando, porque daí o teu leque é muito maior, né? E no momento que tu escolheu, tá aí, esses 23 nós vamos à luta. E ali também tu vai ter a segunda briga, né? Desses 23 só jogar 11 de novo. Né? Mas claro que as tuas decisões são baseadas em várias coisas, isso quem sou eu para dizer no que são baseadas as do Tite, né? Mas ele tem suas convicções,
também sou muito fã dele. Para mim, disparado, o melhor, eu acho, melhor a nível de treinador, assim, do conhecimento, do coisa, de campo. Para mim, sempre achei ele demais. E só, claro, tá passando trabalho. Imagina um cara que fica 5 anos na frente de um time, joga, sei lá, 70 partidas, perde 3 e é criticado. O que eu vou te dizer? Tem que ter uma... Eu não entendo mais nada, ainda mais hoje em dia, que não é fácil ganhar um jogo. Nós perdemos vários jogos da eliminatória antes dele chegar. Ele chegou, ele ganhou tudo, as pessoas falam que é normal, porque os times são ruins. Mas nós perdíamos antes, por isso que ele chegou. Aí agora os times ficaram ruins, porque todo mundo, Colômbia ficou ruim, a Argentina ficou ruim, Uruguai ficou ruim. Né? Claro que eu sei que é importante ganhar, tudo certo, aquela coisa, tem ganhar a Copa do Mundo, mas como eu falei, pô, é tão difícil ganhar a Copa do Mundo, gente. Cada um tem a sua ideia, cada um tem a sua convicção, cada um acredita numa coisa. E eu continuo dizendo e bato nessa tecla, essa é o que diferencia os grandes treinadores dos não tão grandes treinadores. Não existe treinador pequeno, todo mundo que está ali está vivendo disso, está exercendo a sua profissão, né? Tá ganhando o seu dinheiro sendo treinador de futebol. Ele pode ter mais sucesso, menos sucesso, mas não existe ele é ruim, não. Ele é um pouco menos sortudo, às vezes, né? Já falei quantas vezes precisa um pouco de sorte também, né? Pega todos os campeões, inclusive, de Copa do Mundo, de Europeu, e lembra daquele um jogo, daquela uma bola que o adversário entrou na cara do gol e chutou para fora. Ou chutou na trave. E aí foi para os pênaltis. Aí tu ganhou nos pênaltis. E aí? Vai me dizer que também é baita treinador, né? O cara sabe tudo de pênalti. Da Eurocopa, inclusive, eu lembro bastante. O lance que o Spinazzola tirou a bola do Lukaku em cima da linha sem goleiro. Isso. O Robin, você lembra do Robin? O Robin, depois ele ganhou a Champions League com o Bayern, mas o Robin entra naquela final contra a Argentina, ele entra na cara do gol. Lembra uma Copa do Mundo? Ele entra na cara do goleiro e numa final de Champions League, antes ele também entra na cara do goleiro e as duas vezes ele erra o gol. E ele não fica campeão. Claro, depois ele fica de novo e ainda faz o gol. Mas eu digo, quantos jogos, a própria Alemanha, quando é campeã no Brasil, gente. A Alemanha tem um jogo contra a Arábia Saudita. Vocês vão lembrar desse jogo. O Neuer sai 2, 3 vezes lá, quase lá no meio campo. Entendeu? Eles podiam perder para a Arábia Saudita. Imagina, tu vai perder para a Arábia Saudita. Depois tu foi campeão mundial. Com 7-1 no Brasil. No 7-1 no Brasil. Até esse jogo, eu adoro falar, Lucas. Pega as 5 chances que eles têm, que eles fazem 5, né, no primeiro tempo. E pega o iniciozinho do segundo tempo, as chances que o Brasil tem. Juro, podia estar 2-2 o jogo. Só que todas as vezes que a Alemanha foi, ela foi lá e fez o gol. E o Brasil foi com chance muito, muito parecida, como eu digo, na Alemanha, e não fez o gol. E aí está 5-0 o jogo. Quem que vai imaginar isso? Mas pega as estatísticas, pega os números do jogo, tu vai ver que não é um jogo de 7-1, claro que não. Claro que não. É muito difícil analisar um jogo de semifinal de Copa do Mundo ser um jogo de 7-1, né? E nessa linha que você falou de lances, tem milhares, né? Tem aquele do Diego Souza contra o Corinthians na Libertadores. Tem vários. Vários. Então, às vezes tu precisa desse pouquinho de sorte, mas como eu falei, não pode dizer, mas eu sou um treinador azarado. Tu não pode ter azar sempre também, né? Uma hora só vai dizer que tu é só azarado, não dá. Assim como tu não vai ser só sortudo, como eu falei. Eu ano passado, como eu falei, fui embora do Bangkok. Antes disso, para você ter uma ideia, porque essa é uma história legal. O ano passado eu ganhei um torneio internacional. Então era um torneio de 4 times. E eu ganhei esse torneio nos pênaltis, tá? Antes disso, porque na minha carreira inteira, são 8 anos só de treinador, eu tinha ido 7 vezes para os pênaltis. Em jogos desse semifinal, de Copa, né? Tinha perdido todas as 7. Todas. E eu dizia, eu não estou acreditando, né? Isso tem que ser azar, eu dizia sempre para mim. Pode ser. Todas as vezes que eu fui para os pênaltis como treinador, eu perdi. E aí eu ganhei esse na Malásia. Não imagino quanto isso me deixou feliz. Eu digo, eu sei que não vale nada esse torneio internacional, mas eu me senti bem, que foi a primeira vez que eu ganhei nos pênaltis. Um momento muito, muito chave também, que seria, claro,
um troféu que poderia ter acontecido, uma vitória daí do Bangkok United na Copa. Eu perdi uma semifinal, também há 2 anos atrás agora, nos pênaltis. E quem errou o pênalti meu foi um moleque de 19 anos, que nunca tinha jogado no profissional. Estava jogando aquele jogo porque eu tinha 2 centroavantes machucados, e ele estava no banco, foi para a prorrogação, e o centroavante que estava jogando machucou também, então eu não tinha outro para botar, e ele entrou no finalzinho da prorrogação, então ele era um dos 10 jogadores, mas daí eu perdi um jogador lesionado, então eu não podia bater o pênalti, tinha 9 jogadores para bater o pênalti antes de começar, e esse moleque, por exemplo, era um deles. Primeira coisa, se nós dois agora não entendemos o que o Southgate decidiu, imagina ele. Imagina ele depois que terminou o jogo. Se sou eu, não consigo dormir uma semana. Por quê? Porque todo mundo fez esse questionamento. Todo mundo tenta entender isso. Ele deve entender, ter as suas convicções do porquê, né? Mas, tudo bem. Eu, desde a mudança dele, Luca, para ser sincero, desde a mudança do Southgate, que ela foi no último minuto, numa bola parada para a Itália. Caso tu te recorde. Eu já odeio a troca numa bola parada, porque imagina, tu tira, e eram caras, tu tirou, inclusive, caras bons defensivamente, né? É o último minuto, por quê? Porque ele tá botando os caras para bater o pênalti já. Mas tu podia tomar um gol naquele último minuto, inclusive. Ele colocou 2 atacantes, certo? Para bater o pênalti. Mas tirou 2, um não tanto, e um defensor, e tem um escanteio contra. Aí imagina, tu sai correndo lá do banco, entra para o escanteio, adrenalina, que está uma final de europeu, com toda essa história que tem a Inglaterra há 60 anos. O Wembley cheio, né? Imagina se tu toma um gol nessa bola. Então eu já não concordava com isso, já ali na hora. E outro, nunca também concordaria com botar os 2 caras totalmente frios, que não viveram aqueles 120 minutos para bater o pênalti. Mas é de cada um de novo, é aquilo que a gente voltou, é o que eu voltei a te falar, decisão ali, naquela hora, naquele minuto. Mas voltando para mim, tu me perguntou para mim, esse jogo era importantíssimo para mim. Inclusive era um jogo que dizia que se eu não ganhasse, eu estava demitido. Eu estava demitido mesmo, depois que deu a volta e o presidente mudou de ideia. Mas eu ia ser demitido depois desse jogo, caso eu perdesse esse jogo. Estava em todos os jornais já da Tailândia. Tá? E o que aconteceu? Vai para ali. Eu não gosto, cada um de novo, né, Luca? Eu não gosto de eu chegar e dizer é tu e tu. Não gosto. Eu chego, reúno, e aí? Quem quer? E normalmente tem 5 que vão aqui, ó. Ou tem 3, 4 aí, cai para ti. Tem que, naquela hora, sentir, né? Você lembra a história do Cristiano Ronaldo, quando vai para cima de um cara no europeu também? Que eles ganham nos pênaltis, que ele vai para... Não me lembro quem é o cara, meia. E chega para ele e grita e bate no peito dele, diz, tu bate para caramba. Né? Vai bater e tudo, e eles ganham o jogo. Anda a bater, anda. Tu bates bem, perdemos, que se foda, anda. Realidade, vai, realidade. Tu bates bem. Né? Então, ali tu pode, claro, se tu tiver que escolher, tu vai chegar, eu vou daqui um pouco ter alguém que eu tenho mais confiança e dizer, Ferinha, é contigo, pega esse e deu. Só que o que acontece ali? Eu tenho 5 batedores, tranquilo, tenho a ordem deles, mas eu não tenho o 6º, caso termine empatado. E quem que levanta a mão para bater? O moleque. E o dia anterior, eu treino pênalti, 3 para cada um, o moleque 3 foguete no cantinho. Isso ninguém sabe, né, Lucas? Como eu digo, isso ninguém sabe. Não. Moleque, batedor de pênalti nas categorias de base. Dia anterior, cada um 3, para eu ter uma impressão, um pouco, o moleque 3, foguete no ladinho da rede. O que acontece? 4-4, cada um erra um. Quem que vai? O um, que era um batedor, é o que se machuca, então eu só sobravam 3, né? 9, 5 batedor, o moleque 6, 3. Esses 3, antes do moleque levantar a mão, fala, ó, eu não. Antes e você do 5, que decide da beira, como é que é esse momento? Não, por isso, tipo, eu não consigo daí o cara dizer para mim, eu dizer, não, tu sim. Eu não, tudo certo, já tem sem confiança total, né?
Claro. Aí eu vou não conseguir me perdoar mais, eu acho, do que da situação que foi. Só que eu também, a primeira coisa que me perguntaram, como é que foi o moleque de 19 anos? É diferente da Inglaterra, como eu digo, porque ele coloca os dois caras para bater e não é, e eles estão entre os 5, né? Os 3, certo? No meu caso, o moleque, se tudo der certo, ele não ia bater. Entendeu? Eu não Aí foi queria um que dos ele... momentos que você teve azar, né? Isso. Não deu certo no 5. Terminar antes, nem que seja o contrário, que eu perca antes, entendeu? O melhor batedor, abre ou fecha? Para mim, abre. Gosto da primeira confiança. Para mim, abre, mas tu sempre vai ter 2, Lucas. Abre e fecha. Né? Todo mundo diz que tem que ter 1, 13, 5. Né? Não sei porquê, mas todo mundo sempre me falou também 1, 13, 5. Mas tu sempre vai ter 2. Mas eu gosto de sair. Eu gosto de sair fazendo gol. Mas também, claro, o quinto tem que ser um cara... Eu tinha os caras... Sempre tem 2. Eu digo, claro, eu tenho alguns jogos que eu gostei muito, 2 jogos assim de virada, aquela coisa emocionante, tava perdendo um jogo de 2-1, faltando 7 minutos. Não, de 3-1, faltando 7 minutos. Ganhei 4-3. Sabe? Essas coisas são coisas que faz tu gostar do que tu faz, entendeu? Claro que sorte envolvida, tudo. Mas 3-1, viramos 4-3 e também um outro perdendo 4-3, 45 do segundo tempo, ganhamos 5-4. Mas isso são tipo momentos, emoções assim legais. Mas eu gosto dessa vida, como eu te falei, gosto de rodar o mundo, gosto de conhecer lugares e gosto muito da minha profissão. Então, sempre vai ter momentos de jogos que tu gosta muito. E esses 2 foram bastante marcantes e foram bastante emotivos.